Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje o dia foi movimentado. A TSM divulgou resultados trimestrais antes da abertura e a Netflix após o fechamento do mercado. Então vamos analisar essas duas empresas. E claro, precisamos falar sobre a melhor empresa para investir hoje. Todos os pássaros, desculpe, New Bird e a... Brincadeira, não vamos falar sobre isso. Vamos analisar uma empresa sobre a qual não falamos há muito tempo. Uma empresa na qual aparentemente Michael Burry abriu uma posição. Ok, não sei se isso é um sinal ou não. Com base no histórico recente desse cara, não acho que seja, mas tudo bem. Vamos começar com o que o mercado fez hoje, e depois vamos passar para a análise da TSMC e da Netflix. Então, hoje marca mais um dia muito bom, eu diria de modo geral. Grandes empresas de tecnologia como Oracle, Microsoft, Meta, Amazon e Netflix estão em alta. Oracle subiu 5% e as demais estão no positivo. Apesar da queda de cerca de 9% da Netflix após o fechamento, Google, Tesla e Apple ficaram ou permaneceram um pouco no vermelho durante o dia. Os nomes de cibersegurança fecharam em alta. Entre as fintechs, a maioria também ficou positiva, com poucas exceções negativas, mas dentro do esperado. Neoclouds, claro, algumas delas estão dando uma pausa, o que é normal porque muitas subiram 50% nas últimas semanas. No setor de semicondutores, vemos quase uma divisão meio a meio e continuidade no vermelho entre as empresas de equipamentos do setor. Vimos isso quando a SML divulgou seus resultados trimestrais ontem. Analisamos em vídeo a SML, a Meta e outras empresas. Se você perdeu esse vídeo, ele estará no canto superior direito. Agora, o mercado como um todo, como você sabe, na última semana mais ou menos, tem estado muito bom, especialmente se você está no setor de tecnologia. Mas por outro lado, desde, digamos, outubro, não tem sido o melhor período, embora tenhamos tido alguns bons momentos em janeiro, mas desde então não foi tão bom assim. Na última semana, muitos dos nomes que temos e acompanhamos subiram bastante. Algumas pessoas se preocupam por tentar acertar o momento do mercado e pegar o fundo. E agora reclamam que, isso não faz sentido, tudo precisa cair de novo. E só então eu vou voltar a comprar. Sabe o que mais? Se amanhã e na próxima semana tivermos dias de queda e esse maldito medidor de medo e ganância mudar de um lado para o outro. Já posso dizer agora que seja qual for a ação que está a 100 hoje e vai estar a 80 na próxima semana, você não vai comprar a 80, porque vai dizer que a 80 pode cair para 70, depois para 60, e assim por diante. Mas os investidores inteligentes, que a maioria de vocês são, viram grandes oportunidades e agarraram essa oportunidade com as duas mãos. Eu vi muitos comentários nos vídeos. As pessoas investiram pesado em nomes de altíssima qualidade nas últimas semanas e fico feliz em ver isso. Agora vamos passar para uma das maiores empresas do planeta, que é muito importante para o setor de semicondutores, para a área de IA e, claro, também geopoliticamente, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Adivinha só? Há cerca de 2 décadas, houve uma pequena oportunidade para essa empresa se chamar Texas Semiconductor Manufacturing Company. Isso não aconteceu porque políticos são, políticos. De qualquer forma, essa ação ainda subiu 13,7% no acumulado do ano. Como você pode ver hoje, ela caiu 3,2%. Então, vamos começar a análise do trimestre da TSM, incluindo os comentários feitos pela diretoria. Depois, vamos passar para a Netflix. E então vamos revisitar um dos nossos nomes favoritos, que vocês todos sabem que é o PayPal. Sim, isso não é brincadeira. Vamos revisitar, certo? Só porque cometemos um erro, só porque eu me dei mal com isso, eu perdi dinheiro. Ainda tem uma posição na trava de alta, que vai até dezembro de 2028, mas isso não significa que vou deixar de falar sobre isso novamente. Então vamos revisar todo o DCF aqui também. Mas vamos começar aqui com a TSMC e a Netflix. Claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Agradecemos se você curtir e se inscrever, especialmente quem chegou agora para a temporada de resultados. Vamos cobrir o máximo de empresas possível. E você sabe, os DCFs aqui são gratuitos, sem Patreon, sem nada disso. O link está na descrição e no comentário fixado. Se quiser me apoiar mais, acesse o link na descrição ou no comentário fixado para ver as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com e procure por Cartoon Investidor. Muito obrigado. Então vamos começar aqui com a análise do trimestre. A receita aumentou 40,6% em relação ao ano anterior. O lucro líquido subiu 58,3% frente ao ano anterior. A margem bruta aumentou 7,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior e a margem operacional aumentou
9,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O principal impulsionador continuou sendo a demanda por tecnologia de ponta, com 3 nanômetros representando 25% da receita de wafers e nós avançados representando 74% da receita de wafers. Quanto à orientação para o segundo trimestre, ela também veio forte, com uma receita entre 39 e 40,2 bilhões de dólares, bem acima das expectativas do mercado de 38,1 bilhões de dólares. E assim, aqui você pode ver claramente um trimestre muito sólido e forte por parte da empresa. Se olharmos para as comparações ano a ano em todos os aspectos, ainda é uma empresa que, apesar do seu tamanho, apesar de não ser uma Nvidia ou uma AMD ou qualquer outra, ainda não é tão cara, ainda. Novamente, a receita subiu. 40,6% o lucro bruto aumentou. 52,3%, as margens brutas foram de 58,8% para 66,2%. A margem operacional aumentou, 9,6 pontos percentuais. O lucro por ação diluído, claro, em novos dólares taiwaneses, mas ainda assim subiu. 58,3%. Desempenho excelente. Empresa incrível. A PC está em 61% aqui. Esse é o mix. Smartphone, 26% IoT, 6%. Automotivo, 4%, DCE, 1% e o outro, 2%. Com HPC subindo 20% de um trimestre para o outro, corrente contínua, na verdade, subiu 28% de um trimestre para o outro. E olhando para a geografia, podemos ver que a América do Norte ainda representa a grande maioria, com 76%. A administração afirmou que o crescimento do primeiro trimestre foi impulsionado pela alta demanda por tecnologias de processo de ponta. A melhora da margem foi atribuída aos esforços de redução de custos, maior utilização da capacidade e uma taxa de câmbio mais favorável. Os dias de estoque subiram para 80 ante 74 no quarto trimestre devido à aceleração do N2 e maior demanda por N3 segundo a administração. A orientação e o mix juntos indicam que a TSMC ainda vê uma demanda muito saudável por IA e HPC no segundo trimestre. A orientação para o segundo trimestre mostra que a receita superou as expectativas e a margem bruta deve se manter próxima do nível alto do primeiro trimestre. A orientação da margem operacional indica que a TSMC mantém disciplina ao expandir a produção de nós avançados e investir fortemente. O capex do trimestre ficou um pouco acima de 11 bilhões de dólares. Resumindo, como sempre, eles mandaram muito bem e não parece que essa história vai acabar tão cedo. O que, claro, é uma ótima notícia, especialmente se você possui ações de alguns dos principais clientes da TSMC, seja Nvidia, AMD e por aí vai, todo mundo depende da TSMC. Passando para a Netflix, como você pode ver, a ação voltou a ficar abaixo de 100 no pós-mercado, caindo 9%. No acumulado do ano, estava com alta de 18,3%. Claro, com uma grande movimentação acontecendo depois que foi decidido que eles não vão comprar a Warner Bros. A Warner Bros. Vai pagar uma taxa de rescisão que, se não me engano, foi de 2,8 bilhões de dólares para a Netflix, o que, claro, impactou positivamente alguns dos resultados do trimestre. Então, o que deu certo e o que deu errado? Bem, como podemos ver, foi um bom trimestre. A receita subiu 16% em relação ao ano anterior, acima da previsão da empresa e do consenso. O lucro operacional subiu 18% em relação ao ano anterior, com uma margem de 32,3% contra 30% e 1,7% no mesmo período do ano passado. O lucro por ação subiu 86% em um ano, chegando a 1,23 centavos. Claro, isso foi impulsionado pela taxa de rescisão relacionada à Warner de 2,8 bilhões de dólares. O mesmo vale para o fluxo de caixa livre, 5,09 bilhões de dólares acima dos 2,60 e 6 bilhões de dólares do ano passado, também impulsionado pelo dinheiro da Warner. Lucro líquido de 5,28 bilhões de dólares, caixa de 12,3 bilhões. A dívida bruta terminou o primeiro trimestre em 14,4 bilhões de dólares e eles recompraram 1,3 bilhão de dólares em ações. No trimestre, a receita e o lucro por ação superaram as expectativas, mas o resultado acima do esperado no lucro por ação não é totalmente limpo. No segundo trimestre, a projeção de receita ficou abaixo do esperado, causando a queda das ações no pós-mercado. Então, 12,57 bilhões de dólares contra 12,60 e 3 bilhões de dólares, e a projeção de lucro por ação é de 78, enquanto o consenso era 84. Quanto à projeção de receita para o ano fiscal de 2026, permanece inalterada, o que significa que eles veem ou esperam uma recuperação no terceiro e quarto trimestres. O mesmo vale para a margem operacional. O fluxo de caixa livre para o ano inteiro foi elevado devido aos impactos positivos da taxa de rescisão da Warner.
No geral, para o trimestre, essa ainda é uma empresa que está indo muito, muito bem, apesar de eles sim aumentarem os preços e as pessoas dizerem: "Ah, vamos cancelar". Certo, vamos ouvir a administração. Primeiro, o negócio principal continua sendo o ponto central. A administração disse várias vezes que a Warner é algo bom, mas não essencial, mostrando que o primeiro trimestre provou que a Netflix pode crescer organicamente sem aquisições transformadoras. 3 prioridades. Primeiro, mais valor em entretenimento com conteúdo principal, eventos ao vivo, podcasts e jogos. Segundo, melhores recomendações na plataforma com IA. Terceiro, monetização mais forte via preços, distribuição e anúncios. Anúncios são algo realmente importante aqui. A Netflix disse que a publicidade programática está a caminho de se tornar mais de 50% do negócio de anúncios não ao vivo, com mais de 4 mil anunciantes e uma meta de receita publicitária de cerca de 3 bilhões para 2026. O que é o dobro do ano passado. Em relação ao conteúdo ao vivo, os executivos enfatizaram que nem todo engajamento é igual. Eventos ao vivo como o Leucostos podem impulsionar novas assinaturas, retenção e impacto publicitário, mesmo com menos espectadores totais do que sucessos roteirizados. Acho que esse foi o campeonato de beisebol, se não me engano. Com relação aos preços, a administração disse que os aumentos recentes estão de acordo com as expectativas e a retenção melhorou ano após ano em todas as regiões, sugerindo que os usuários ainda veem muito valor. E quanto à IA, eles veem a IA generativa melhorando as ferramentas de produção cinematográfica, a descoberta de conteúdo no sistema de recomendações e os produtos de anúncios, sendo que a aquisição da Interpositive tem como objetivo aprofundar essa vantagem. Então, em relação às projeções, por que o segundo trimestre parece mais fraco? Afirmaram que a amortização de conteúdo cresce mais no primeiro semestre, com o segundo trimestre sendo mais intenso, antes de o crescimento das despesas desacelerar na segunda metade do ano. Então é por isso que você está sendo impactado especificamente nesse trimestre. Com relação às diferentes regiões, o CAN subiu 14%, Europa, Oriente Médio e África 17%, Latam 19%, Ásia-Pacífico subiu 20%. Sobre o plano com anúncios, o acordo respondeu por mais de 60% das assinaturas nos países com plano com anúncios, mostrando que a monetização por anúncios cresce junto com o aumento de assinantes. Passando para podcast ao vivo e jogos, eles ainda não são segmentos separados, mas a administração claramente os vê como camadas adicionais de engajamento e retenção em cima do negócio principal. Então, basicamente, estão expandindo a oferta de produtos. Não acho que isso signifique que eles vão deixar de focar no negócio principal. Não, só significa que o negócio principal está indo muito bem. Provavelmente ainda vamos gastar a maior parte do nosso tempo desenvolvendo o negócio principal, mas por que não gastar um pouco mais de tempo em, garantir que possamos manter a retenção alta? Então foque um pouco em conteúdo ao vivo, podcasts e jogos. Para mim faz sentido. Por fim aqui, e acho que esse também é um ponto importante, Reed Hastings vai deixar o conselho quando seu mandato terminar em junho. Apesar da diretoria afirmar que a decisão não se relaciona ao processo da Warner, quando um nome tão importante para a Netflix decide sair, claro, ele já não é mais o CEO. Temos 2 CEOs, mas neste caso ele está deixando o conselho. Talvez as pessoas estejam se perguntando o motivo. Claro, ele tem outros empreendimentos, coisas particulares acontecendo agora. Talvez ele queira focar toda a energia nisso e não mais na Netflix ou fazer parte dela. Com certeza pode ser, pode ter um impacto e talvez colocar alguma pressão nas ações. Mas no geral ainda é um negócio de alta qualidade. E esse é um negócio que, eles vão gastar muito dinheiro em conteúdo, certo? Eles disseram isso algumas semanas atrás, acho que há um mês. Vamos passar de 17 bilhões para 20 bilhões. Se não passarem de 17 para 20 bilhões do ponto de vista da lucratividade, estarão bem melhores. Mas se eles sentirem que precisam gastar mais para garantir que isso realmente agregue valor, eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso todo ano? Provavelmente não. Além disso, com a IA ajudando eles a serem mais produtivos, mais eficientes, eu realmente espero que o custo de produção diminua. E assim, as margens naturalmente vão continuar aumentando. Talvez não muito rápido, mas as margens que eles já têm agora, é verdade que você está pagando um preço mais alto por uma Netflix do que por uma Meta, por exemplo. Não é uma comparação direta, mas se você olhar para o preço, lucro futuro, sim, aqui você está pagando cerca de 30 vezes, enquanto a Meta ainda está na casa dos 20 e poucos. Para mim, a Netflix continua sendo uma posição que gosto na carteira, ainda jovem e pequena. E se voltarmos para a faixa dos $90, talvez até cair abaixo disso, é claro que vou adicionar mais ações à minha posição.
Agora passando para o creme de la creme, e esse é claro o nosso querido PayPal. Alguns de nós ainda estão segurando o prejuízo. Alguns venderam tudo, assumiram o prejuízo. A gente odeia esse papel. Eu entendo, certo? A gente não soube de toda a história. Fomos enganados, fomos totalmente esmagados. Eu entendo. Mas ainda sinto que preciso falar sobre isso de vez em quando, porque a gente falou bastante sobre esse assunto. Ainda acho que isso está subvalorizado hoje. Mas como há um novo CEO desde 2026, bem, as projeções mudaram completamente, já que parece que 2026 é novamente um ano de transição. Temos que esperar. Temos que ouvir o CEO falar, o que ele fará na próxima teleconferência de resultados, que vai acontecer no início de maio. E claro que vamos cobrir isso no canal. Só porque odiamos o nome agora não significa que temos que ignorá-lo, porque às vezes isso é um erro. Ainda é esperado que gere 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Ainda é esperado que recompre uma quantidade insana de ações este ano. E adivinha só? A receita ainda está crescendo. Então vamos revisitar isso. PayPal Holdings quase de volta a 50 dólares por ação no acumulado do ano. Ainda está com queda de 14,3%. Agora, do fundo até agora, subiu 26,8%. É uma empresa avaliada em pouco mais de 45 bilhões de dólares. Um P/L de 9,2 vezes, de 9,2 vezes, o P/L futuro também está bem próximo disso. O preço-alvo médio dos analistas está em 53. Agora, está barato? Vale a pena revisitar? O que está acontecendo aqui? Bem, primeiro, para aqueles que estão interessados, aparentemente, de acordo com o rastreador de ações do Michael Burry, ele abriu uma nova posição de 3,5% no PayPal a 49,38%. Ele também está adicionando Salesforce e MSCI esta manhã. Então, as compras recentes são literalmente ações bastante castigadas. PayPal, Fiserv, Adobe, Autodesk e Aviva. Será que ele sabe o que está fazendo? Eu não sei. Quero dizer, o cara ganhou o apelido de relógio quebrado por um motivo. Então vamos ver o que acontece. Enquanto isso, Barish Murray, a gente pode fazer um fluxo de caixa descontado aqui. Claro, como eu disse, isso está disponível para todo mundo. Você pode brincar com os números e vai se surpreender bastante com, bom, o potencial de alta e o risco de queda. Com base na história que eu vou te contar agora, o cenário otimista mostra um potencial de alta de 160%. Você pode achar que eu estou louco, mas vai ver como a gente chega nesses números. No cenário base, temos um potencial de alta de 30,9%, chegando perto de 65 dólares por ação, e no cenário pessimista, apenas 7,6% de queda. Agora, nas probabilidades, eu estou colocando 35% no cenário otimista, 50% no cenário base e 15% no cenário pessimista, porque como você vai ver, o cenário pessimista pode até existir, mas eu acho que 15% é bem justo. Então, o preço médio ponderado que estamos obtendo aqui é de 76 dólares e 20 centavos, com um potencial de alta de 53,7%. E então, como chegamos a esse valor? Bem, a gente chega a esse valor olhando para isso aqui. Então, eu vou focar só no cenário base, porque você pode ver que o cenário otimista é basicamente eu dizendo, sabe o quê? A reestruturação, tudo isso vai dar certo. Não vai voltar para níveis super altos de crescimento, mas como você pode ver, para este ano, 4,5% de crescimento para o próximo ano, porque vai ser um ano fácil de comparar, 8% depois 10%. E aí a gente vê o crescimento desacelerar. Ok, esse é o cenário otimista. Vamos olhar o cenário base. No cenário base, apenas 3% de crescimento de receita para este ano, 5,5% de crescimento de receita para o próximo ano, por causa das comparações anuais mais fáceis e porque a transição deu certo. Eu basicamente já vou dizer isso agora. Se o CEO vier e fizer a mesma coisa que Jack Dorsey acabou de fazer com a Block, certo? As demissões em massa, que eu acho que vão acontecer, eu não sei o quão grandes elas serão. Eu só estou talvez prevendo ou algo assim. Eu não sei se vai ser 30% ou algo do tipo, mas os cortes com certeza vêm aí. Isso é algo que o novo CEO já fez no emprego anterior dele na HP, cortes enormes. E eu acho que uma empresa como a PayPal, desculpe dizer, mas eles não precisam de dezenas de milhares de funcionários. Isso certamente pode ajudar na lucratividade do negócio. Mas olha isso, o cenário base assume que, após 2027, o crescimento da receita desacelera. Então, vamos para 4,5% até 2030. Depois é 4% pelos próximos 3 anos. E então terminamos em 3,5%. Aqui, a taxa de crescimento terminal é 2,5%. Então não é nada tão absurdo, nem é otimista. É um cenário base que pode até caminhar para ser o cenário pessimista.
Claro, algumas pessoas acreditam que o PayPal terá crescimento negativo. Provavelmente, o preço já reflete um cenário de estagnação ou queda. Eu só não acho que estamos nesse ponto agora por causa do Venmo, do compre agora, pague depois e do PSP. Sobre a margem EBIT, este ano estamos com uma queda em relação ao ano passado, já estou considerando isso? E aí estamos vendo melhorias muito lentas ao longo dos anos para chegar a 16% aqui no final. Para mim, isso ainda é conservador. O cenário otimista chega a 20,5%, pode-se dizer que terminamos em 20%. No final, há uma pequena queda, mas isso depende de você. Não muda muita coisa. Mas o cenário base ainda tem um potencial de alta de 30% a partir de hoje com essas premissas. Eu não acho que seja tão absurdo assim. Então, claro, se realmente tivermos o sinal de que sim, demissões estão chegando, o que é muito ruim para as pessoas que trabalham lá ou para as pessoas que serão demitidas. Mas do ponto de vista do CEO, de alguém que está no comando de uma empresa de capital aberto, isso é algo que já deveríamos ter esperado que acontecesse no ano passado. Não aconteceu, mas eu acho que deveria acontecer porque uma empresa como a PayPal, especialmente agora com a IA, não precisa de mais de 20 mil funcionários. Então, se eles vão cortar de forma agressiva, e eu acho que essa é uma tendência que estamos vendo em todo o setor, até mesmo o Snap, até o Snap fez isso. Não é tão grande, mas Snap, Block, eles estão fazendo isso. Se formos ver isso com a PayPal, não é nada absurdo dizer que as ações subam 20%. Agora, isso vai acontecer? Eu não sei, estou apenas especulando aqui. Claro, ainda tenho minhas opções. Novamente, é só para dezembro de 2028. Mas, no geral, ainda estou perdendo dinheiro com o que eu tinha antes. Então sim, talvez seja pensamento positivo, talvez seja ilusão, eu não sei. Eu posso admitir quando isso vai ou não vai acontecer. Por enquanto, com base nos números, com base nas suposições, um cenário base de perto de 65 dólares por ação não é nenhum absurdo. Isso é suficiente para mim? Não, 65 dólares por ação não é suficiente. Podemos chegar a 130 dólares por ação. Bem, muitas coisas vão precisar dar certo. A transição precisa funcionar. Se a taxa de monetização cair, ao menos devemos ver o crescimento reacelerar em todos os aspectos. É ótimo ver o Buy Now Pay Later e o Venmo crescendo e sendo bastante monetizados. Precisamos ver o checkout de marca ganhar tração. Precisamos ver, bem, o PSP Braintree e tudo isso contribuindo para as margens, ver o crescimento continuar a reacelerar. E-commerce com agentes, quais são os resultados disso? E claro, a publicidade na plataforma de anúncios. O que está acontecendo com isso? Nós realmente não estamos recebendo nenhuma informação sobre isso. Então isso também seria algo que poderia impulsionar as ações. Mas com base nos dados aqui, eu nem estou considerando nenhum dólar da plataforma de anúncios. Então vamos ver o que acontece no dia 5 de maio, terça-feira, 5 de maio antes da abertura do mercado. O PayPal divulgará seus resultados trimestrais. Agora você pode ver que ele está tentando preencher aquele gap do relatório de lucros anterior, quando caiu 20,3%. Agora, pessoalmente, se você está me perguntando o que eu estou fazendo, se eu vou comprar antes dos resultados, eu vou te dizer que não. Não faz sentido para mim começar a comprar PayPal novamente antes do relatório de lucros, antes mesmo de ouvir o CEO falar sobre os planos dele para a empresa. E vamos supor que ele faça X, Y, Z, a ação sobe 20%, você vai dizer, ah, perdi a oportunidade. Não, de jeito nenhum. Minhas opções provavelmente vão subir bastante. Bem, os travas de alta provavelmente vão subir bastante. E tudo bem. Estou disposto a ver a ação subir 20% e então tomar uma decisão. Talvez comprar mais agora. Talvez cavar ainda mais a minha própria cova. E então, bem, não recebendo as informações que eu precisava do novo CEO, do nosso CFO favorito lá também, não faz sentido para ninguém, aliás, comprar antes dos resultados, a menos que você queira apostar. A menos que queira apostar numa disparada após os resultados. Se acontecer, tudo bem. Mas se você só está segurando o prejuízo e esperando para se livrar dele, claro, não faz sentido comprar mais. Espere para ver o que acontece após o relatório e a teleconferência de resultados. Simples assim. Se a gente perceber algum impulso positivo com as ações e o negócio, e o novo CEO tomar decisões drásticas, é claro que eu vou te atualizar. Provavelmente faremos uma transmissão ao vivo para o relatório de resultados. Mas, por enquanto, eu diria para você ficar parado, não fazer nada. Sim, na minha opinião, a ação ainda está subvalorizada. Mas como é o PayPal, eu prefiro apenas esperar para ver. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo. TSM um bom relatório em todos os aspectos. SML também teve um bom relatório.
bons comentários e sinais no setor. Se perdeu o vídeo de ontem, assista no canto superior direito. Quanto à Netflix, foi um bom trimestre com a típica reação exagerada do mercado. Se cair mais, devo comprar algumas ações. Sobre o PayPal, é esperar para ver. De modo geral, no mercado, alguns nomes parecem esticados demais agora? Sim, com certeza. Podemos ver um pouco de queda no mercado nos próximos dias? Sim, com certeza. Como nas outras vezes, farei outro vídeo específico comentando alguns nomes que estou adicionando à lista de observação. Se o mercado recuar um pouco, esses são os nomes nos quais eu gostaria de comprar mais ações, mesmo já tendo aumentado minha posição nesses nomes nas últimas semanas. É isso por hoje no vídeo. Espero que tenha gostado. Tudo de bom e até o próximo. Tchau!